Acabou! A batalha contra Muzan finalmente acabou. Um dos maiores vilões do mundo dos animes e mangás foi derrotado pelos caçadores. E agora o sol nasce trazendo um novo começo para todos eles. Quais serão as consequências dessa batalha? Quem serão os caçadores que partirão desta para melhor? Vamos conversar sobre tudo isso e muito mais. Sometimes solutions aren't so simple. Yo, Geeks! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 200 de Kimetsu no Yaiba. Sim, pessoal, vamos aqui discutir e conversar com algumas mudanças um pouquinho diferentes no canal, que já vou falar, mas saiba que o capítulo está inacreditável. O título já nos dá um baita de um spoiler, que é um final de apertar o coração. Mas hoje eu não vou pedir o like, não vou pedir para você se inscrever neste canal, mas também não vou pedir nem para você entrar no Discord e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você sabe muito bem que essa semana nós tomamos o segundo strike, né? E como política do YouTube, se tomarmos o terceiro, por mais que a gente esteja com razão, o nosso canal vai ser apagado. Por isso, criei um canal reserva para vocês se inscreverem caso alguma coisa aconteça com esse canal principal. E eu preciso que esse canal atinja pelo menos 1000 inscritos para conseguir continuar o mesmo trabalho que eu estou tendo com vocês aqui, né? De todo esse conteúdo, disponibilização para vocês lá. E inclusive hoje eu vou estar lançando um vídeo tentando conversar com vocês, criando algumas expectativas ou até mesmo ideias, se esse canal que você está assistindo esse vídeo não for apagado, se você continuar apenas ali assistindo esse vídeo e também tendo o canal ali, tendo os dois canais como disponíveis para vocês. Eu não vou deixar aquele canal como se ficasse ali de backup, apenas vou publicando alguns vídeos, mas eu vou conversar com vocês sobre isso mais para frente. Mas sem muita enrolação, sem muito falar sobre as coisas que já ficaram no passado, vamos agora falar sobre esse capítulo 200, que tem como um título algo inacreditável, como o preço da vitória. Gente, cara, esse título, ele é muito forte quando você passa a entendê-lo lá na última página, que nós já vamos falar daqui a pouco. Mas foi um excelente título, podemos dizer assim, um excelente nome para esse capítulo que encerra este ciclo da batalha contra o Muzan. Muitas pessoas comentaram sobre a página colorida em que nós temos no começo do mangá, aonde nós temos Tanjiro, Himejima, Obanai e Mitsuri à direita, e à esquerda nós temos Inosuke, Zenitsu, Tomioka, Sanemi, Kanao e Nezuko. E muita gente acabou falando que tem algum ponto bem específico que representa ali quais personagens vão permanecer vivos e quais personagens vão permanecer mortos. E no final do capítulo a gente percebe que essa imagem tem muita resposta sobre tudo isso que aconteceu no capítulo 200. O capítulo então definitivamente começa com o corpo do bebê, ou o corpo do Muzan que virou um bebê. Acabou ficando confuso essa parte, a gente não entendeu muito bem se foi o corpo do Muzan que inchou ou se foi o Muzan que entrou dentro desse corpo inchado ali e tentou realmente sobreviver ao sol. Mas o capítulo começa com esse corpo sendo pulverizado. De pouco em pouco esse corpo vai sumindo e todos os caçadores que estão à volta daquilo tudo não acreditam no que está acontecendo. Cara, é algo realmente inacreditável de observar que o inimigo final, que aquela pessoa que massacrou tantas famílias, estava finalmente morrendo. Mas, olhando e percebendo que se aquilo for uma capa, realmente, né, muita gente acabou falando que era uma capa que estava protegendo o Muzan do sol. Se isso for uma capa, isso realmente representa a morte do personagem?
Por mais que a Koyaharu esteja falando que essa é a última saga, que esse é realmente o último ciclo de Kimetsu, será que o Muzan morreu realmente? Ou ele acabou conseguindo fugir? Bom, a gente não sabe literalmente se o personagem realmente morreu ou não, porque primeiro, nós não temos o corpo original do personagem sendo pulverizado. Vemos sim a forma do bebê sendo pulverizada, mas como a gente percebeu, ali ficou essa confusão de que ou ele inchou ou ele entrou dentro, né? Eu acredito que ele inchou e como ele inchou, ele acabou morrendo. Mas se ele entrou dentro ali dessa parte inchada, né, desse bebê gigante, ele provavelmente está vivo. Isso é algo meio tipo, cara, o que a Koyaharu está pensando? Além disso tudo, nós não tivemos o flashback do Muzan. E a gente sabe que em muitos mangás e muitos animes, a gente tem ali uma morte representada por duas coisas. Primeiro, por flashback, o personagem precisa ter um flashback, principalmente em Kimetsu no Yaiba, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, todos os Onis tiveram ali representações formadas por flashbacks em suas mortes. Tivemos o Doma, temos ali o Akaza, temos ali vários outros Onis ali, que foram as luzes superiores que tiveram realmente flashbacks durante a sua morte, e o Muzan não teve nada disso. E isso é muito estranho na minha visão, mas vamos deixar com que a Koyaharu responda isso nos próximos capítulos. Todo mundo fica incrédulo com a morte do Muzan, ou com a possível morte do personagem. Ali, todos começam a chorar. Finalmente, o vilão acima de todos os vilões está morto. E com aquele chororô acontecendo, com tudo aquilo realmente comovendo os caçadores, o filho do Kagaya, de exaustão, acaba desmaiando. Ele acaba desmaiando e é socorrido tanto pelo Zui quanto também o Rengoku pai. E ali aquelas frases, tanto do Rengoku quanto do Zui, para os caçadores, de que ainda não é o momento para chorar, porque muitos caçadores precisam ser salvos. A vida de muitos ali ainda estava em risco. E aí, meus amigos, é aí que o coração começa a apertar. Porque, cara, a Koyaharu, ela começa a fazer umas coisas que a gente percebe que Kimetsu realmente não é uma obra shonen qualquer. Ela é ousada e ela entrega um ponto de que foi uma representação muito diferente de outros mangás. Porque a gente começa observando aqui como o Gyomei acaba realmente reagindo a tudo isso, né? Primeiro que o personagem ele se recusa a ser tratado. Ele sabe que ele vai morrer. E a gente percebe que tudo isso é algo muito, muito crucial para a gente ver o avanço de vários personagens se despedindo dessa obra incrível. No meio do seu devaneio ali entre a vida e a morte, Gyomei acaba se recusando a ser curado pelos demais caçadores randuns que estão ali, e ele acaba encontrando as crianças do seu orfanato. Sim, o personagem acaba conversando com elas e elas acabam explicando o que realmente aconteceu. Por que elas acabaram saindo daquela casa sabendo que tinha um Oni do lado de fora? E as crianças começam a explicar para ele que eles foram procurar ajuda, que eles foram tentar arrumar um jeito de que o Oni fosse derrotado. Mas o Gyomei, com aquele coração do tamanho ali do mundo todo, fala para elas que não tem problema, que não existe mais problema, que agora o amanhã irá responder tudo para eles. E nessa questão, eles acabam falando para o personagem de que estavam ali esperando por ele. E ali, sendo abraçado por todas as crianças, o Gyomei acaba dizendo: então bora lá. Vamos todos juntos para o outro lado. Bom, como eu já estava cantando essa bola faz algum tempo de que o Gyomei realmente iria dessa para melhor, cara, é de apertar o coração mesmo ver seu personagem favorito morrendo, né? Mas não antes de construir toda uma trajetória, né? Não antes de mostrar a sua força, de ser o Hashira mais forte e saber o exato momento de parar. Saber o exato momento de que, cara, cumpri minha missão,
guardei o meu propósito e, velho, vou para o outro lado. E é basicamente isso que o Gyomei falou para os caçadores ali, e eles respeitaram, e o Gyomei acabou encontrando a solução, ou aquilo que tanto deixava ele inquieto durante toda a sua vida até a sua morte. E aí, se já não bastasse a Koyaharu massacrar o nosso coração com a morte do Gyomei, vem Obanai e Mitsuri. Cara, essa parte eu não estava esperando realmente o que a Koyaharu fosse fazer. Porque essa cena começa com o Obanai abraçando a Mitsuri. E ali os dois estão realmente não abraçados de felicidade ou algo desse tipo. Mas a Mitsuri não tem forças para levantar e o Obanai nem consegue ficar de pé. Então ele está de joelho abraçado a Mitsuri e ele está falando para ela tudo aquilo que ele sente pela personagem. Tanto o Obanai quanto o Mitsuri nas suas falas acabam dizendo que estavam morrendo. E Obanai acaba fazendo a personagem relembrar do primeiro encontro em que eles tiveram. Ali na cabeça do personagem tudo mudou com esse encontro. Porque para o personagem era impossível que um Hashira continuasse o mesmo, que continuasse feliz, mesmo depois de tudo aquilo que eles haviam passado. Mas a Mitsuri foi esse ponto fora da curva. Porque a personagem, quando encontrou o Obanai e ali reagindo com todas aquelas circunstâncias que ela provavelmente deveria ter passado até chegar a ser o pilar do amor, a personagem feliz, alegre, sorridente e amável, o Obanai se apaixonou. Ele percebeu que aquela garota era para ser a mulher da sua vida. Mas por muito tempo ele acabou se segurando e nunca falou os seus sentimentos para ela. E isso fez com que a Mitsuri começasse a chorar. Ela realmente ficou alegre porque, além disso tudo, além do Obanai sentir isso, os demais caçadores também sentiam. E é por isso que ela era tão bem-vinda nos lugares. A Mitsuri era aquela personagem que mudava o ambiente aonde ela entrava. E ela, ouvindo isso da boca do Obanai, fala para o personagem que na próxima vida ele terá a obrigação de pedir ela em casamento. E o Obanai fala que com certeza, na próxima vida eu irei casar com você e não deixarei com que você morra. E ali, pelo que parece, pelo que a cena é mostrado pela câmera, né, ou podemos assim pelo quadro, ir se afastando dos dois, Obanai e Mitsuri também acabam morrendo. Caraca, velho, como eu não imaginava que a Mitsuri fosse morrer, eu fui pego realmente desprevenido nessa cena. Porque eu já imaginava que o Obanai fosse morrer, mas que a Mitsuri fosse ficar viva. Mas a Koyaharu, ela foi mais além, né? A uma altura que ela estava realmente a fim de deixar o seu nome marcado na história do mundo dos mangás. E ela, além de levar o Obanai, ela acaba matando a Mitsuri também nessa batalha. E isso era algo que eu não estava prevendo, né? Porque eu já imaginava que os dois não fossem ficar juntos, mas eu não pensava que a Mitsuri fosse morrer depois do ponto dela ser socorrida. Mas quando ela voltou para a batalha para arrancar os braços do Muzan na base do braço, né, os tentáculos do Muzan na base do braço ali, ela acabou sendo realmente muito machucada com aquele golpe final do personagem e os dois foram dessa para melhor. Depois a gente vê o massacre do nosso coração envolvendo a Obanai e a Mitsuri, vem Sanemi. Sanemi que acaba estando num lugar escuro, um breu danado, e naquele lugar ele acaba observando Genya brincando com seus irmãos. É nesse ponto que o Sanemi acaba observando que se o Genya está brincando com seus irmãos, aonde está a sua mãe? Aonde sua mãe estaria que não estava no mesmo lugar que o Genya e os seus irmãos? Então o Sanemi começa a gritar pelo nome da sua mãe, começa a gritar pela mãe dele até que ele encontra a mão dela. E ali ele fala:
Vamos, mãe, vamos ao encontro dos meus irmãos, você merece estar neste lugar. E ela fala que não. Uma mãe que mata os próprios filhos não tem a capacidade de estar naquele mesmo lugar que ele. Então o Sanemi, o Sanemi, ele é um personagem que deu tanta raiva na gente no começo, mas essa cena é de cortar o coração, cara. Porque ele fala para sua mãe, tudo bem, se você não quer ir para o céu com a gente, eu vou para o inferno com você. E eu carregarei você, nem que seja pelo inferno todo. E quando o Sanemi fala essas palavras, surge um personagem ao lado da sua mãe, expulsando ele dali, dizendo para ele que não é o momento dele ainda. Sanemi, daquele jeito todo espalhafatoso dele, começa a xingar esse personagem, tudo mais. Então percebemos que aquele cara, na verdade, era o pai do Sanemi, que estava junto ao lado da sua mãe por tê-lo abandonado, por ter abandonado os seus irmãos. E ali, o pai do Sanemi acaba dizendo para ele que sente muito orgulho do seu filho. Sanemi acorda e ele percebe que está sendo curado pelos caçadores Randuns e dá a impressão de que ele não vai para o mundo além neste capítulo, ou pelo menos não agora. E é interessante porque eu já estava cantando essa bola faz um tempo, de que o personagem não iria morrer. Se o Genya havia morrido na batalha contra a Lua número 1, superior número 1, o Sanemi não iria morrer porque a Koyaharu iria fazer algo muito interessante. Vocês lembram que a vontade do Sanemi era que o Genya tivesse uma fazenda, que tivesse uma esposa, que tivesse filhos, que tivesse netos e que fosse um produtor de alguma coisa muito fundamental, e que o Sanemi, na sombra, iria fazer com que seu irmão tivesse tudo isso? Então, quem vai fazer tudo isso é o Sanemi. O Sanemi que vai tomar a vontade para o seu irmão, para si, e é ali que ele vai conseguir seguir a sua vida. Eu acho isso uma estratégia muito interessante, porque a autora demonstra pra gente que ela está pensando em pontos de quebra de expectativas para fazer com que a história flua de uma forma fundamental e também de uma forma muito coerente. Vemos então Inosuke também no campo de batalha, que está ferido, jorrando sangue, mas por algum milagre ou pela sua realmente genética, ele está bem. E também temos o Zenitsu fazendo aquele draminha dele, dizendo assim: ai, se eu morrer, diga para minha esposa Nezuko de que eu a amava, de que realmente eu gostava muito dela. E ali os caçadores começam a falar: levanta, você está bem, sai desse negócio aí, e a Nezuko não é a sua esposa. E a Koyaharu vem com uma piadinha como essa, porque ela sabia que alguma coisa iria ter mais pra frente. E nós não estávamos preparados, porque o Tomioka aparece procurando o Tanjiro. Tomioka procura o Tanjiro daqui, procura o Tanjiro de lá. Os caçadores tentam segurar o Tomioka, mas é nítido que alguma coisa errada aconteceu com o nosso protagonista. Porque quando o Tomioka olha no horizonte, ele sente o baque. Tanjiro está de joelhos, na mesma posição que o Rengoku estava, na mesma situação que o Rengoku se encontrava, com o sol nascendo, com a casa fugindo, com toda aquela proteção que o personagem passou para os 200 passageiros, mas Zenitsu, Tanjiro e Inosuke. Mas naquele estado, ainda na sua posição de batalha, Tanjiro estava de joelhos, morto. Sim, o personagem estava de joelho, morto. Tomioka não entendia o que realmente havia acontecido. Ele que estava até alguns momentos atrás segurando a mão do Tanjiro para conseguir separar o Muzan, ver o seu pupilo, ver alguém que ele podia ter ajudado, mais um companheiro dele ser morto no campo de batalha sem ele conseguir proteger. E como se a situação não bastasse, para piorar, chega Nezuko no campo de batalha. Então temos Tomioka chorando, Nezuko chorando e os caçadores Randuns ao lado de Tanjiro chorando
pela morte do personagem. Cara, que capítulo foi esse, cara? O capítulo 200 foi algo realmente inacreditável. A Koyaharu, ela está realmente mantendo os pés no chão, mas tem alguma coisa que tá meio estranho nessa morte do Tanjiro, né? Tenho 2 pontos para falar para vocês de que eu realmente gostaria que o Tanjiro morresse, porém eu não acredito que o personagem vai morrer realmente. Porque primeiro, né, se o Tanjiro fosse morrer, a Koyaharu iria esperar realmente a Nezuko chegar até o campo de batalha para matar o personagem. Eles iriam ter uma conversa, o Tanjiro iria falar com a Nezuko de que ia ficar bem, ele iria realmente enxergar a personagem ali como uma sua forma humana e naquele momento o Tanjiro iria partir. O segundo ponto que eu acho porque o Tanjiro não vai morrer é que ele ainda não teve um encontro com toda a sua família. E isso é fundamental porque, por mais que seja Kimetsu uma obra shonen fora da curva, cara, ainda é um shonen. Então, querendo você não, eu acho que é nessa parte que o Tanjiro vai sobreviver, que o Tanjiro vai viver literalmente. Porque provavelmente vai ter alguma frase, alguma coisa dizendo que o personagem não está na hora dele morrer, de que realmente ele precisa voltar para Nezuko, de que os dois precisam realmente viver as suas vidas, de que agora que eles vão conseguir viver realmente, e tem tudo isso para acontecer até o final do mangá. Mas, porém, por obséquio, se realmente o Tanjiro morreu neste capítulo, a gente só pode chegar na conclusão de que a Koyaharu, né, da forma que o Tanjiro morreu, da situação em que o personagem acabou morrendo, que a Koyaharu, ela não tem um coração, ela tem uma pedra no lugar do seu coração, porque essa autora com certeza não tem sentimentos pelos seus personagens. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo 200. Eu acho que esse vídeo foi o vídeo mais longo de Kimetsu, é um dos vídeos maiores que temos aqui e que basicamente teve algumas introduções, algumas falas, puxações de outros lugares. É uma das análises mais incríveis. Pena que não rolou muitas imagens por causa do strike, não rolou nenhuma imagem, né, pra falar a verdade, por causa dos strikes que rolaram aqui no canal. Mas esses personagens, Gyomei, ali o Obanai, Mitsuri e tantos outros personagens que acabaram morrendo nos últimos 65 capítulos até a finalização do Muzan, ou será que não? Basicamente a gente tem que eles vão viver nos nossos corações, né? Porque é a única forma de a gente conseguir permanecer conectado com esses personagens tão incríveis que a Koyaharu acabou criando. Isso é tudo, pessoal! Valeu!